Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Cá estou eu aqui para trazer esse maná, esse pão fresquinho do céu que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos vivifica. E hoje eu não estou com o pastor Rodolfo aqui, né? Hoje nós combinamos de eu trazer aqui o devocional para vocês, porque eu estou aqui num retiro de mulheres e ele está em casa cuidando da Aninha. Então, em nome de Jesus, eu creio que esse devocional ele vai ser uma bênção para a honra e para a glória do nosso Senhor. Amém? Vamos lá, nós estamos em 1 Reis, capítulo 18. É um capítulo tão gostoso, né? Um capítulo onde nos ensina aqui ali a ousadia de um profeta e a fé ali, né? O que a fé ela é capaz de fazer. É um contexto grande, porém nós vamos estudando aqui esse capítulo 18 por partes. Amém? Ele se inicia da seguinte maneira. Elias apresenta-se diante de Acabe. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 Obadias, né? Tomou aqui 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para percorrerem, e Obadias foi sozinho por outro lado. É bom a gente abrir um parênteses aqui, né, sobre Obadias. Obadias, mordomo do reino do norte, provavelmente não é o autor do livro da Bíblia, né? Que a gente fica na dúvida, né? Nossa, será que esse Obadias é o mesmo Obadias? Então não é, tá bom? Acredita-se que o livro foi escrito por um autor do reino de Judá. Só que daí, dando conta, olha para você ver a ousadia de Obadias, né? Ele temia ao Senhor e no meio de toda aquela confusão, ele escondeu ali, né, os profetas e ele tinha um temor a Deus. Isso nos leva a pensar, a princípio, algo muito importante. Independente da situação, independente do que esteja acontecendo, precisamos temer ao Senhor. Amém? Se nós tivermos temor ao Senhor e se esse temor não for um temor de reverência, e não um temor apenas de ir para o inferno, né, gente? Porque tem muitos que o temor dele é só medo de ir para o inferno, mas a gente precisa temer a ponto da gente respeitar e reverenciar o nosso Deus. E ali isso vai nos impulsionar a ter boas atitudes, que foi o que aconteceu com Obadias nesse contexto. Amém? Aí diz aqui, olha só, estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Olha que encontro. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor, Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém, ele disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe, e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação, nem reino,
aonde o Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, e não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? E como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? Agora tu dizes: vá a teu senhor, eis que aí está Elias? Ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face, olha que ousadia, cuja face estou deveras hoje, me apresentarei a ele. Então Obadias encontrar-se com Acabe, foi, encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Então olha para você ver, até esse determinado ponto, houve esse encontro entre Obadias e Elias. Obadias reconheceu o homem de Deus. Quando ele viu que era Elias, ele para tudo, né? Você é o homem de Deus, é você, Elias, e tal. E aqui eu vejo ele com uma alegria, né? Em encontrar Elias, reconheceu Elias, um homem de Deus. Só que Elias, ele já identificando Obadias como um servo de Acabe, ele já pensou, né? Ah, você vai me levar lá, né? Você vai me entregar, vai me levar lá. E ali, ele tinha já aqui uma direção de Deus. Então, ele sabia que ele precisava se apresentar para Acabe. Então, seria uma consequência, talvez, né? Nesse contexto que dá a entender que é como se Elias vesse através de Obadias aqui, né? Um elo para ele encontrar-se com Acabe. Só que não. Obadias demonstra a sua reverência ali, né, a Deus através da vida do profeta, e o profeta ele fala: não, eu vou me apresentar, eu preciso falar com Acabe, é esse o caminho, eu preciso chegar até o rei. E ele chega, né? Diz aqui que Obadias vai, né? Então Obadias estava com medo de apresentar ali Elias para Acabe, que ele achava: nossa, morrer, né? O rei vai falar: você sabia onde ele estava? O que aconteceu? Poderia ter ali um duplo sentido, mas daí o que Elias ele faz? Ele garante para Obadias: olha, não vai te acontecer nada. Eu preciso me apresentar ao Senhor. Está dentro dos planos de Deus. E ali, então, né? Versículo 16. Foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Olha, eu quero te dizer que quando você leva a palavra de Deus, que quando você é ousado na sua família, quando você é ousado na sua casa, quando você não teme, quando você vai e leva a palavra, você vai ser o perturbador. Você vai ser o perturbador ali do povo, porque você vai estar incomodando. Sabe aquela pessoa que você nem sabe por que te persegue? Por que se levanta contra você? Porque vê o brilho de Cristo na sua vida. Vê Jesus na sua vida e fica ali, olha, incomodado. Mas em nome de Jesus, Deus há de te dar ousadia para você continuar aí sendo esse perturbador do bem, que leva a mensagem do reino. Amém? Então olha o que Acabe diz para Elias, né? És tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns.
Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Eita glória! Aí, olha só, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Olha só que coisa interessante também, né? O profeta pediu para reunir todo mundo para dar uma direção, gente. Ou vocês servem a Deus, ou vocês não servem. Sabe aquela pessoa que ela quer ali fazer as coisas de Deus, ela quer servir ao Senhor, mas ela só faz o que convém? Ela está servindo a dois senhores. Ela não está adorando a Deus, ela não está servindo a Deus como deveria, porque ela está ali, né? Ora ela serve a Deus, ora ela serve a Baal. Ora ela vai para a igreja, ora ela está na bagunça. Ora ela quer, ora... A gente precisa ter um pensamento voltado para as coisas do reino de Deus. Sabe? Tem vidas que não rompem porque a pessoa não se posiciona. Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. Ou eu sou um representante de Deus ou eu não sou. Ah, eu sou só eu só falo de Deus na igreja. Só falo de Deus com os irmãos da igreja. Aí tá um grande problema. Porque como que você vai evangelizar outras vidas? Como que você vai levar Jesus para outras pessoas? Só fala de Deus com quem já conhece Ele. Aí tá fácil, né? Então aqui fica um alerta para nós também. E olha só, porém o povo nada lhe respondeu. Gente, com a rainha como Jezabel, né? O negócio daquele jeito que tava. O povo ficou, ó, quietinho. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Olha só. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos. Escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, né? Deus com Deus minúsculo. Então eles vão invocar o Deus deles, certo? Vamos entender o contexto. E eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo é esse que é Deus, né? E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Então é como que se Elias, né, para tudo. Que agora nós vamos ver quem é que está, né, aqui no controle da situação. Quem que é o Deus Todo-Poderoso? Então tá lançado aqui, né, um desafio, vamos dizer assim. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentaram ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles. Clamar em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Olha a ousadia de Elias, né? E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se
merecesse. Porém, não houve voz nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre o altar a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Olha só, gente. Disse ainda: fazei o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nem um deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezabel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezabel. Glórias a Deus, aleluias. Olha só para você ver, Elias, ele desafiou ali, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele tinha convicção do Deus que ele servia, e por isso ele foi ousado, e ele não ali de forma alguma se omitiu, mas ele... Gente, imagine você, ele mandando molhar tudo aquilo, era para que o fogo vinsse naquele lugar. Imagine a cabeça daquele povo: não, vai ser impossível isso acontecer. E ali Deus mostra o seu poder. E ali o moço de Elias, ele não está vendo nada. Olha que coisa, né? Elias fala para ele: vai ver. E ele não está vendo nada. E eis que se levanta uma nuvem pequena, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover,
vai chover. Abre as comportas dos céus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Ainda que esteja uma sequidão, ainda que você não esteja vendo nada, Deus é Deus na sua vida. Basta que você creia, que você se posicione e que você acredite nas coisas que vêm do alto. Não fique presa àquilo que os seus olhos carnais estão vendo. Amém? Eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Eu te rendo graça, Senhor, pelo cântaro dos pássaros, por esta luz, Deus, que aquece a minha face. Eu te glorifico, Senhor, pela tua presença que eu sinto que é real neste lugar. Ó Pai, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã e peço a Ti, Deus, que o Senhor venha, Pai, guardar esse lar, guardar essa família aqui representada. Sê com esta pessoa, Deus, derrama do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Ó Pai, eu peço que o Senhor acampe, Deus, os Teus anjos ao redor desta pessoa. Dá um dia de bênçãos, dá um dia de paz, dá um dia de vitória. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que algo, Senhor, sobrenatural já está acontecendo, porque a Tua presença é real. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, aleluias. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia os nossos caminhos. Que Deus abençoe o seu dia. Shalom!